aos nobres vereadores, à mesa diretora, aos servidores e a todos que nos assistem. Bom, complementando aqui, presidente, o que Vossa Excelência falou em relação aos voos comerciais em Franca, que essa é uma luta que todos nós temos há muito tempo, cidadãos, e essa casa teve um papel fundamental para que isso pudesse acontecer na sua pessoa e nas pessoas dos demais colegas. Nós sabemos que Franca hoje, presidente, ela é autossuficiente só em cargas, nós já poderíamos ter um avião comercial, um ATR aqui em Franca. Só em cargas nós conseguiríamos manter um ATR aqui em Franca. Então nós já temos o Caravan, obviamente é um primeiro passo, né? A gente não começa a casa pelo telhado, nós temos que começar pela base, mas eu não tenho dúvidas que em muito pouco tempo nós teremos um ATR aqui em Franca e depois, futuramente, quem sabe, um Boeing. Franca precisa e necessita de um aeroporto. Eu falei aqui mais cedo, na parte da manhã, sobre a questão de Franca ter um dos maiores e-commerce do Brasil. E falei em relação às empresas, que muitas deixaram Franca por questão de imposto municipal. Uma das indicações, e num debate, num diálogo com o executivo, com o prefeito, um dos grandes passos para que a gente possa trazer essas empresas para Franca é a questão do ISS. Vou dar um exemplo. Até um dia eu e o nobre colega Marco Garcia, nós falamos sobre isso na rádio. Eu sei que as empresas que vão embora por incentivo de ICMS, que é um imposto estadual, e PIS/COFINS, que é o imposto federal, essas sim, não tem jeito da gente segurar no município, se outros estados, por exemplo, como a Bahia, dá isenção total de ICMS e parcial, tem uma parceria com o governo federal, de isentar parte do PIS/COFINS. Aí é difícil segurar mesmo, sem contar que a mão de obra lá fora é muito mais barata. Porém, olha que número interessante. Franca tem o segundo maior e-commerce do estado de São Paulo, perdendo apenas para a região de Campinas. E as transportadoras de Franca, as transportadoras que levam esses produtos de e-commerce, de venda para a internet, elas não estão situadas em nossa cidade. A grande maioria delas está na cidade de Ribeirão Preto, por causa de incentivo de ISS. Então, é até um contrassenso. Nós temos aqui, a gente falando de política econômica, nós precisamos de arrecadação, sabemos da limitação dos nossos recursos. Nós temos que trazer essas empresas para Franca. E nós sabemos, em políticas já apresentadas no governo federal anterior, que a redução da alíquota de imposto gera uma maior arrecadação. Essa é uma conta que todos nós sabemos, que esse programa, que infelizmente é implantado hoje no Brasil, para aumentar a receita, aumentando impostos, inclusive agora com essa sugestão de partir de 27,5% o teto do imposto de renda da pessoa física para 35%, isso é um absurdo. Não é aumentando impostos que nós vamos aumentar a nossa arrecadação, mas sim, a redução dos mesmos vai fazer com que Franca, por exemplo, no ISS, nos impostos de prestação de serviço, que é o imposto municipal, a gente conseguir trazer outras empresas para Franca, principalmente essas que eu acabei de falar, sobre a transportadora. E a última fala, presidente, nós falamos hoje em relação à questão da inclusão. Eu vi em Franca, durante um período que eu fiz pós-eleição, eu visitei algumas escolas, eu sou de família de professor, sou professor de letras e literaturas, e eu vejo que aqui em Franca a saúde, a educação na parte de inclusão não está conectada com a educação com a saúde. Como assim? Eu visitei algumas escolas municipais, por exemplo, Marília, que você também acompanha, tive notícias. Acontece o seguinte, chega uma criança, eu vou colocar em prática para que vocês entendam. Chega uma criança e é matriculada nessa escola, uma criança, por exemplo, de primeiro ano, é matriculada. Ali, muitas vezes, eu sou pai de uma filha autista de 10 anos, a gente sabe como que esse processo, no início, é difícil a família aceitar
na maioria das vezes. A família fica querendo acreditar, por exemplo, que aquela criança não tem autismo, não tem TDAH. Existe uma resistência natural da família. Então, muitas vezes a família não fala nada e essa criança chega na escola. A professora percebe que aquela criança tem um comportamento diferente. Ela, o que ela faz? Chama os pais. Chama os pais e fala, porque a escola não pode, por lei, indicar algum profissional para a criança. Ela tem que falar para os pais, para que os pais, aí ela vai orientar os pais a ir buscar a prefeitura e como que é feito esse processo. Bom, essa mãe recebe essa indicação da escola, a diretora, junto com a coordenadora pedagógica, vai falar, olha, o seu filho, a sua filha, ele tem um comportamento diferente, por isso, e precisa ser investigado. E aí, na prática, o que acontece aqui em Franca? Entre essa criança ter o diagnóstico e conseguir uma professora auxiliar para ela, isso vai de 2, 3 anos de idade. E nós sabemos que essas intervenções, 2, 3 anos de idade, não, 2, 3 anos na escola, depois do diagnóstico. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque não existe uma comunicação efetiva entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Nós precisamos criar políticas para desburocratizar isso. A mãe tem que ir no médico, ela vai passar por um pediatra, a mãe trabalha, a mãe muitas vezes deixa essa criança na escola para poder trabalhar, ela tem que pedir um afastamento de 1, 2 dias para levar essa criança, ela vai no pediatra, esse pediatra marca para daqui um mês esse pediatra atende essa mãe, passa para, aí tem que fazer não sei quantas sessões para poder receber o diagnóstico de fonoaudiólogo, de TO, terapia ocupacional, de vários profissionais, obviamente tem que ter sim, só que esse processo todo, muitas vezes dura anos, e nós sabemos que essas crianças precisam ter intervenção o quanto antes possível. Então, senhor presidente, quero deixar esse apelo aqui para que nós juntos, nossos vereadores, nós possamos convocar depois para uma reunião, para um debate, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e esse parlamento. Muito obrigado.